Iniciamos, então, nossa aula de hoje, recapitulando, né, nossa aula anterior. Hoje nós falamos sobre os ambientes virtuais imersivos. Também tivemos, na nossa aula anterior, nós falamos sobre os recursos educacionais abertos e ambientes virtuais imersivos. Assim, a gente aprendeu, conheceu, né, algumas plataformas que disponibilizam ferramentas que podem ser utilizadas livremente em nossas atividades. E vimos que isso é parte de uma cultura que tem crescido ultimamente, nesse movimento de se criar conteúdos, materiais que possam ser utilizados livremente na área educacional. Inclusive, existem alguns movimentos também em alguns órgãos governamentais, por exemplo, livros, materiais didáticos, alguns órgãos estaduais ou municipais que já têm uma política de adquirir esses materiais, mas que eles tenham licenciamento flexível, que ele tenha uma forma de licenciamento aberto, possibilitando que aquele material ele possa ser utilizado, distribuído, reproduzido, alterado, melhorado e redistribuído, desde que mantenha a autoria sobre aquele regime da Creative Commons. Conhecemos um pouquinho sobre também os ambientes onde a gente coloca o nosso aluno dentro de um ambiente virtual, onde esse ambiente ele pode simular um novo ambiente, um ambiente totalmente novo, bem como ele pode mesclar um ambiente real, mas com algumas informações de um ambiente virtual, ou com algumas informações a mais que completam aquilo. E isso é muito utilizado, essa segunda forma, já em algumas instituições, como o Senai, tem materiais de capacitação onde o aluno, em um ambiente com máquinas, ele consegue, através daquilo, com software específico, ele ir algo a mais. Ele aponta para um QR Code que está naquele equipamento, aquele ele consegue ter algumas novas informações ou algumas dicas como ele vai conseguir fazer algumas operações naquele equipamento, combinando o real com o virtual, de forma que seja um material mais atrativo, que seja mais objetivo, que consiga um maior ganho no aprendizado daquele estudante. Em nossa aula de hoje, o nosso foco será agora, vamos sair de utilizadores para sermos construtores de recursos educacionais. Esse é o nosso tema da nossa aula. E o tema da nossa aula de hoje é produção de recursos educacionais. Um recurso didático pode ser definido como qualquer recurso desenvolvido com uma finalidade educativa, e que, por isso, pode ser utilizado na mediação do processo de ensino e aprendizagem, podendo estar organizado e ser disponibilizado em uma ou mais mídias. Eu falo suportes, onde você vai transmitir aquele material, seja impresso, eletrônico ou digital. Você pode muito bem, o resumo que você fez, o esquema que você fez para o seu aluno, visando facilitar a compreensão de um determinado assunto que você estiver tratando em uma aula, é um recurso educacional. E aqui a gente vai falando aqui, a gente vai comentar um pouco sobre design instrucional. O que a gente entende por instrucional? Não é apenas o puramente educativo, mas ele se relaciona também, esse termo instrucional, nesse contexto, com planejamento, com uma sequência sistemática de conteúdos e atividades com o objetivo de construir o conhecimento, desenvolver competências e de aprender. É bem mais amplo. E como você vai construir um recurso que atenda a todos esses quesitos. Então, você vai estar atendendo o quê? Você vai estar seguindo, então, o que nós chamamos desse design instrucional. É importante que a gente coloque essa divisão para vocês, explicando um pouquinho mais, né, delimitando o tópico, porque se fala muito em design educacional. E aí, muitas vezes, os colegas acabam fazendo uma salada, né, com os termos.
Quando a gente fala educacional, você fica mais no nível macro. Você fala sobre um projeto de curso. Toda aquela ideia é quando você faz um design educacional para um curso à distância, ou para um curso em uma modalidade híbrida. É só uma retificação aqui, tá, pessoal? Aqui é design instrucional. Quando a gente entra no nível micro, a gente vai tratar especificamente daquele objeto que você vai utilizar em uma determinada aula. Exemplo, uma videoaula. Uma videoaula você tem que ter delimitado o que você vai trabalhar nela e como você vai trabalhar ela de forma que você atinja os seus objetivos que estão previstos. Lembrando, né, seguindo esses objetivos do design instrucional. Sempre que vocês forem pesquisar, estudar sobre o assunto, é a primeira, é das coisas mais importantes quando nós falamos em EAD, porque nós já temos um distanciamento do professor com o aluno. O que vai mediar isso serão as ferramentas que você vai produzir, os textos, os vídeos, as atividades, os esquemas que você vai compartilhar com a sua turma é que vai conduzir, né, o processo de aprendizado. Então, no EAD ele é essencial. Então, por isso ele é tão importante. Mas ele não deixa de ser importante também, como a gente dentro da nossa, também nas aulas presenciais. Porque uma vez que nós estamos já incorporando em nosso ensino características do ensino à distância. Muitas vezes, quando a gente trabalha em metodologias ativas, a gente está resgatando muitas tecnologias, muito da filosofia do trabalho, que inicialmente era utilizado para EAD, mas hoje está cada vez mais presente, que é o nosso ensino híbrido. Então, por isso é muito importante que a gente trabalhe isso também nessa parte do design instrucional, nos materiais que a gente utiliza também nas nossas aulas presenciais, mesmo sabendo que no EAD ela é essencial. Nosso foco é isso, o nível micro. Organização e adequação do conteúdo na criação de recursos educacionais, objetos de aprendizagem que facilitem e qualifiquem o conteúdo disponibilizado ao aluno. A gente cita rapidamente, né, tem um documento lá no MEC que fala sobre isso. Né? Quais são as referências sobre design instrucional? O que tem que ter o seu objeto de aprendizagem? Ele tem que atender de forma sistemática e organizada o conteúdo definido no projeto político-pedagógico do curso. Então, tem que estar alinhado ao que ao curso que o aluno está fazendo. Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno deverá alcançar com aquela ferramenta. Então, você tem que pensar tudo isso previamente. E vejo que a gente, se tratando de EPT, documentos que nós temos hoje para EPT já tem tudo isso muito detalhado, que você tem, então, uma certa dificuldade de delimitar quais são as competências, habilidades que serão trabalhadas em cada módulo ou em cada tópico da ementa de um curso. Vai ter tudo isso detalhado lá no CNCT, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Antigamente, isso era uma publicação. A cada nova revisão do CNCT, as instituições recebiam, né, um exemplar desse. Hoje não, hoje é uma página no site do MEC. E aí já facilita também. Você já vê e você já conseguir construir a ferramenta que atenda integralmente todas aquelas competências, aquelas habilidades que estão sendo pedidas dentro daquela ementa. Um outro princípio é buscar integrar diferentes mídias. Então, não estão falando apenas de mídia digital, que pode ser o vídeo, uma página, internet, então um áudio. Hoje, pessoal, se fala muito em podcast, muito utilizado pelos nossos alunos. Assim, eu tenho hoje alunos que eles estudam muito através de podcast. Ele tem uma abordagem bem resumida, bem objetiva sobre determinado assunto. E aquilo é interessante porque o aluno pode estar ouvindo aquilo ali durante até o caminho para a instituição. E aí é onde fica o papel do professor orientador. Ele poder selecionar esse material e colocar as boas perguntas.
porque as boas perguntas é que vai ajudar a construir, né, a trajetória do aluno. Saber o que é algo de qualidade e a poder apontar as melhores fontes. Ser estruturado em linguagem dialógica. Vamos comentar mais à frente o que é essa linguagem dialógica. Indicar bibliografias para busca complementares à aprendizagem. Isso é que é importante, tá, pessoal? No final, que você terminou, seja uma página, uma arte em um texto que você criou. Fez um comentário sobre determinado tópico. No final, dê caminhos adicionais para o aluno. Saiba mais acessando tais páginas. Esse livro, ou acessando esse vídeo no YouTube, que tem uma entrevista de um professor que é uma unanimidade no assunto, ou um vídeo publicitário que fala muito sobre essa tecnologia. E aí a gente passa a falar sobre a linguagem dialógica. Aqui, vocês estão vendo aqui uma animação, onde vocês estão vendo alguns balões que falam com o seguinte texto. Olá, nesse tópico vamos falar da linguagem, especificamente da linguagem utilizada no desenvolvimento de conteúdos online. Primeiramente, abaixo vejo quais os objetivos desse tópico. Entender o que é linguagem dialógica, saber construir um texto com os recursos da linguagem dialógica. Isso que eu estou fazendo aqui, ele sim já é uma linguagem dialógica. Estou trazendo esse texto para vocês, nesse conteúdo, mas com esse formato, já vestido da linguagem dialógica. E aí, o que isso significa? É a linguagem utilizada em cursos online, né? Que simula o diálogo do professor professor com o aluno como se eles estivessem em sala de aula. Para tanto, ela deve apresentar um estilo mais coloquial e mais próximo da oralidade, para quebrar com o formalismo da linguagem acadêmica e estabelecer uma proximidade com o leitor. Veja só como é que é a linguagem de um livro didático. É uma linguagem formal, uma linguagem bem técnica. Ela não conversa com o aluno. Até porque o livro é feito o quê? Para ter a mediação do professor com o aluno. Ele é um material didático. Agora, nesse tipo de ferramenta, não. O nosso conteúdo ele tem que conversar com o aluno, porque a gente não vai ter o professor ali do lado para fazer essa interpretação. Então, já começa daí. Não só o avatar, mas a forma da linguagem que é utilizada. Que aí, nesse caso, se considera um erro. É uma interação à distância, você ter aquele mesmo formalismo que nós temos em nossos livros didáticos tradicionais. E aqui nós trazemos exemplo disso. Aqui tem um texto, uma mesma informação, mas de duas maneiras, no modo tradicional e no modo da linguagem dialógica, ou na linguagem instrucional. Em um livro, você teria algo, forma mesmo, online, mas que não tivesse essa preocupação, né? Com o nosso estudante, com relação à linguagem dialógica, ele teria assim, essa lição irá apresentar como criar um banco de dados relacional e mostrar sua aplicação no contexto de uma videolocadora. Para começar, clique no botão Iniciar. Isso aqui eu trouxe um conteúdo da minha área, que é de tecnologia. Como seria uma aula de banco de dados. Vamos trazer isso para outra linguagem. Você traz o avatar, traz com o balão ele conversando com o aluno. Olá, meu nome é Albert. No decorrer dessa lição, eu vou explicar para você como criar um banco de dados relacional e mostrar a sua aplicação no dia a dia de uma locadora. Vamos começar? Quando estiver pronto, clique no botão Iniciar. Uma coisa numa plataforma virtual, muitas vezes a gente coloca lá, assunto da aula, tema esse. Aí você tem lá um artigo, vai ter lá um capítulo do livro, aí você já tem lá algumas perguntas bem técnicas e você não tem nenhuma conversa com o aluno. Você não traz nenhuma proximidade e quebrar, né, aquela distância que a tecnologia, que em razão da tecnologia não tem, né, que é o contato do professor. E aí, resumindo, né, o que é importante, né? Esse tom de conversa, orientação da leitura e navegação. Nesse primeiro capítulo, a gente vai falar sobre isso. Lá no final da página, você clicar no botão lá, vai te levar a um vídeo
que vai mostrar na prática como a gente faz essa atividade. A partir desse segundo tópico, vamos apresentar esse infográfico. Na próxima página, vamos fazer um questionário. Vamos ver se você entendeu. Lá, você está pronto? Clique em OK. Você clica em OK, já aparecem as questões. Quando tiver as questões, é interessante também que as suas questões, elas tenham, depois que o aluno selecionou as alternativas corretas, principalmente quando ele seleciona a alternativa incorreta, que a sua ferramenta ela te dê um retorno para o aluno. Não, essa alternativa está incorreta, por isso, né, que você diga onde é que está o erro. E também, ou muitas vezes, é o seguinte, não, a alternativa correta é essa. Por quê? Por essa e por essa razão. A atividade, a gente sempre trata a atividade não como uma avaliação, mas como uma oportunidade a mais de aprendizado. Ela é tanto quanto o momento da aula invertida, o momento da exposição, o momento da atividade é também uma atividade de aprendizagem. Muitas vezes o aluno pode, a partir daquilo, da atividade, retornar à aula novamente, reforçar aquilo, ele poder ter caminhos, pesquisar alguma coisa a mais, ler um pouquinho e até voltar e fazer novamente aquela atividade. A partir daquele momento, ele vê que ele aprendeu aquele assunto. Sempre também ao final, você quer saber mais sobre isso? E aí você coloca alguns vídeos, alguns sites, algumas páginas que são referências sobre aquele tópico que você falou. É importante que você também trabalhe com uma reflexão no que ele consiga produzir algo a partir daquilo, ou que ele possa falar algo sobre o que ele aprendeu. Essa etapa de reflexão. E dentro das suas perguntas que você possa colocar dentro lá do seu material. Você também trabalha com exemplos ou casos. Você aprende também, ajuda muito, quando você vê aquilo que você trabalhou em uma perspectiva teórica, aquilo na prática, aquilo funcionando. Nesse momento, vamos mostrar um caso prático. Digamos que, se a gente está falando através de um sistema elétrico, por exemplo, nesse caso, nós tivemos a seguinte situação, numa instalação que teve um problema, um curto-circuito. Então, resolveu-se da seguinte forma: verificou-se qual era o ponto onde estava ocorrendo o curto-circuito, qual foi a resolução, quais ferramentas foram utilizadas, que atividade, operação foi feita e qual o resultado que obteve ao final. E você vê algo real e que foi aplicado os conceitos daquilo que foi trabalhado anteriormente. Algumas sugestões também são colocadas, alguns cuidados na informalidade excessiva. Você tem que saber dosar também. Você está conversando com o seu aluno, mas cuidado na informalidade excessiva e de uma forma até que você possa fazer com que o aluno não perceba a importância daquilo que você está trabalhando, a relevância daquilo. E aí, quando você também, um excesso de informalidade, ele traz também uma perca da percepção da relevância. O nível dos leitores. Uma coisa é a forma que eu vou produzir algo para ser utilizado por alunos de pós-graduação. Uma outra coisa é um outro material instrucional que eu vou trabalhar com alunos do ensino médio. Eu tenho que saber, né, lidar a linguagem adequada e com a complexidade que é aplicável a um aluno adolescente, a uma criança ou um aluno de pós-graduação. Aquele cuidado com as pressuposições. Uma vez que vocês já sabem disso, você já conhece isso, então, espera aí, será que essas pessoas realmente têm todos aqueles pressupostos que você colocou? Muitas vezes tem isso. Alguns erros são cometidos quando o professor pressupõe um conhecimento prévio do seu aluno, que você tem que conhecer bem o seu público. O uso excessivo da primeira pessoa do plural ou da terceira, que é mais formal. É aquela coisa, é o equilíbrio. Primeira, eu vou fazer. O eu é muito interessante, né? Que dá esse caráter mais pessoal,
mais informal, ou da terceira mais formal. Sempre quando você vai ter um trabalho acadêmico, sempre você fala em terceira pessoa. Acreditamos que essa teoria, fizemos essa pesquisa, aplicamos essa metodologia, sempre na terceira pessoa. Isso dá um... Então é isso, eu falo isso dessa dosagem entre o formal e o informal. Um próximo ponto seria o quê? Você trabalhar um roteiro do seu produto instrucional. Vou colocar lá na plataforma para vocês, guia de roteirização. Eu achei um material interessante que é lá da Universidade Federal de Santa Maria. Então ele traz aqui um guia bem interessante sobre roteirização de videoaula. Se vocês seguirem esse passo a passo aqui, vocês vão construir uma videoaula show. Eu garanto para vocês. E, na verdade, eu dando para vocês uma sequência de passos para você fazer uma videoaula de sucesso. E você pode utilizar também os conceitos, essa ideia também para outros objetos instrucionais. O conceito é o mesmo, como você vai fazer um texto, né? Você vai fazer um infográfico, você tem também que ter um roteiro que você vai trabalhar, ou qual é o seu objetivo ao final, quais são as suas fontes, qual é a sua bibliografia, quais são os seus caminhos adicionais que você vai colocar no final. Né? Saiba mais sobre isso no site tal, tal, tal. Uma outra metodologia, também de construção de materiais interessantes, é o storytelling. É contagem de histórias, que é uma estratégia valiosa, principalmente quando você fala em educação à distância, que tem como objetivo manter a atenção e o engajamento dos alunos. As pessoas elas gostam de ouvir histórias. Isso gera conexão para o aluno. Uma coisa é quando um assunto ele é tratado com uma narrativa. E quando você consegue colocar isso em como se fosse um conto. Então, você consegue manter a atenção de quem está do outro lado muito maior. Você consegue ter uma conexão maior quando você está tratando com essa forma de metodologia. Tem vários tipos, até eles classificam em tipos de história. Uma delas é o inimigo público comum. Você tem um inimigo, aí você vai tentar, de essa forma, combater esse inimigo, mas assim, é o pano de fundo. E é ali onde você vai desenvolver seu conteúdo. Aí tem lá, do fracasso à fama, um herói por acidente. Quem já assistiu o filme lá, O Grande Mestre, aquele filme chinês. Aquela pessoa que não tinha nada para ser um herói, mas de repente ele recebeu uma missão, mas ele não sabia como cumprir. Ele aprendeu, caiu, levantou e conseguiu chegar ao final vitorioso. E tem essa que é a mais comum, que é a mais utilizada, que é a jornada do herói. E aqui tem mais ou menos, pessoal, a sequência de passos, que aí começa a consciência limitada de um problema, o aumento da consciência, ou seja, você começa a entender o que é aquilo, relutância à mudança, superação da relutância. Aí você vai lá, ato 1, 2 e 3, até chegar lá no último passo, que é o domínio final do problema. Isso não só em instrucional, em sala de aula, isso é muito utilizado hoje em dia em treinamento corporativo. Então, tem pessoas hoje que são especialistas em fazer treinamento corporativo, de motivação de equipes, muitas vezes utilizando, né, entre as ferramentas mais utilizadas, a metodologia de storytelling. E aqui chegamos lá na gamificação, que isso não é utilizar jogo, que fique bem claro, mas é sim aplicar o princípio do jogo a outros contextos, que é aí, negócio, saúde e educação. Inclusive, a gamificação é utilizada, tem seleção de pessoal. E o objetivo principal é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários. Isso no caso para a educação, pessoal. Quem já trabalhou com isso sabe o quanto que isso atrai, como isso muda a dinâmica de uma aula quando você trabalha com gamificação. Alguns colegas, inclusive, colocaram lá no fórum da nossa aula anterior, colocaram um pouco sobre essa experiência. O quanto que isso, digamos que aumentou o nível de interesse da turma em participar daquela atividade.